Olá, então, alunos! A gente vai começar agora, nesse momento, estudar sobre o Brasil Império. A partir do ano de 1808, quando a família real chega aqui no Brasil, até 1889, quando acontece a proclamação da República. A partir da proclamação da República já é conteúdo de terceiro ano. Então, a notícia que eu tenho que dar para vocês é que a gente vai conseguir cumprir o conteúdo de uma certa forma. Eu espero que vocês tenham conseguido entender pelo menos alguma coisa nesse ano pandêmico. E, bom, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: entendendo o conteúdo de segundo ano e da Revolução Industrial, já dá um bom suporte para conseguir entender os conteúdos do terceiro ano. Então, vamos lá estudar sobre os caminhos da independência do Brasil a partir de 1808. Lembrando que o Brasil teve uma independência muito diferente dos Estados Unidos e dos outros países da América Latina. Porque, afinal de contas, a nossa independência não foi construída pelo povo, e foi feita por um príncipe, o Dom Pedro I. Então, vamos lá. Mas antes eu queria explicar uma situação. Vocês talvez vão escutar algum barulho aqui atrás, é o meu vizinho. Eles não param. Então eu não consegui encontrar um momento de silêncio, a não ser que seja de madrugada, mas de madrugada eu não vou fazer. Então eu vou tentar diminuir o máximo possível o ruído externo, tá? Qualquer coisa, me desculpa. Vocês sabem onde que fica o Quinto dos Infernos? Pois então, Carlota Joaquina, a esposa do príncipe regente Dom João VI, apelidou o Brasil com esse nome fofo, de Quinto dos Infernos, pois era um lugar longe, que era desconhecido na época. Se até hoje muita gente do fora do Brasil acha que a gente vive pelado, e que aqui as ruas são de areia, e que nós todos temos macacos como bichos de estimação, imagine 1808. Em 1808, a data então que a Carlota Joaquina, seu marido Dom João VI, a rainha Maria I, elas vêm para o Brasil. Então, por que eles acabaram vindo para o Brasil? 2 anos antes, em 1806, Napoleão Bonaparte começou a construir o Império Napoleônico. Depois da Revolução Francesa, ele se tornou imperador e começou a conquistar novos territórios e expandiu seu império. E ele queria derrotar seu principal inimigo, que era a Inglaterra. Só que a Inglaterra é um país muito difícil de ser invadido. Daí o Hitler conseguiu invadir. Porque se trata de uma ilha, né? Ela tem uma marinha muito poderosa. E a Grã-Bretanha era a principal potência, era a única potência mundial, riquíssima, porque ela tinha indústrias, né? O único lugar no mundo que tinha indústrias, então ele queria derrotar, ele era muito metido. Ele também se meteu com a Rússia, e foi ali que se perdeu, né? Por causa da Rússia e da Inglaterra. Mas para derrotar, então, ele vai criar uma medida chamada bloqueio continental, onde os países que negociassem com a Inglaterra seriam invadidos. Ou então, teriam que aderir a esse bloqueio e não mais negociar. E era uma maneira de derrotar economicamente a Inglaterra. O Portugal, né, que tinha muitos negócios com a Inglaterra, ficou numa situação delicada. Se aderisse ao bloqueio, a Grã-Bretanha bombardearia Portugal. Se não aderisse, as tropas francesas iam invadir Portugal. Então, nessa situação, a melhor solução foi transferir a coroa para sua mais rica colônia, o Brasil. O que não foi sem desesperado, já era um pouco estudado, porque o Brasil, desde 1789, já estava tendo muitos movimentos de independência. E eles temiam muito que o Brasil se tornasse independente. Então, para evitar que nós, brasileiros, conseguíssem a nossa independência, o rei veio para cá.
em 1808, com a ajuda da Grã-Bretanha. Então, uma vez se declarando inimigo da França, a Inglaterra ela protege a vinda da família real, ela cede parte da sua marinha para transferência e, em troca disso, o Brasil ia romper o pacto colonial, ia permitir que a Inglaterra negociasse então diretamente com o Brasil negociasse diretamente com a Inglaterra, que antes no pacto colonial só podia ser Portugal, Brasil, Portugal, Brasil. Se por acaso a Inglaterra queria uma coisa do Brasil, teria que comprar de Portugal. E isso foi rompido nesse momento. Em 29 de novembro de 1807, o príncipe regente, então, por que ele é um príncipe regente? Esqueci de explicar isso. Porque a mãe dele tinha ficado meio louca, depois da morte do marido e o filho primogênito. E sobrou pro caçula, Dom João VI, ser o príncipe regente. Ele era regente porque a mãe dele não tinha morrido, por isso que ele não era um rei, mas ela era incapaz, então ele só vai se tornar rei quando a Maria I morrer. Então, começando de novo, em 29 de novembro de 1807, as tropas francesas já estavam chegando em Lisboa e eles começam então o embarque para o Brasil. Toda a família real e a corte, que era composta por nobres, por 15 mil pessoas, 15 mil pessoas encostadas no rei, no príncipe regente. Então, eles embarcam para o Brasil em 13 navios, trazendo joias, pratarias, obras de arte, livros, plantas e praticamente todo o dinheiro que circulava em Portugal. Ficou em Portugal a população comum que foi lá ser saqueada pelas tropas de Portugal. Então, eles saquearam cidades, deixaram as pessoas, muitas foram mortas, mulheres estupradas. Foi uma situação bem caótica e o povo de Portugal não achou isso nada legal. Após 2 meses de viagem, em 22 de janeiro de 1808, esses navios eles chegam aqui no Brasil e desembarcam em Salvador, onde eles ficam no primeiro momento. A população da Bahia ficou muito curiosa. Era a primeira vez que uma família real estava nas Américas. Nem o rei da Inglaterra nunca foi para os Estados Unidos, nem o rei da Espanha foi para nenhuma das colônias. México, Colômbia, Argentina nunca esteve. O único país que teve um rei aqui pisando pelas terras foi o Brasil. Então o povo estava muito curioso. E fez uma grande festa para receber então a corte portuguesa e a família real. Logo já começaram a imitar os costumes dos europeus, né? As roupas, e a moda, enfim. E o turbante virou moda, mas não é que isso fosse uma moda europeia. Acontece que nessa viagem de 2 meses teve um surto de piolho e a dona Carlota Joaquina, esposa do Dom João VI, ela rapou a cabeça e colocou um turbante para esconder a careca. E as mulheres acharam que isso era moda. Por isso que as baianas usam um turbante. Vem deste momento. Também virou costume a cerimônia do beijamão, né? Porque isso é um costume medieval. As pessoas achavam que beijando a mão do rei teria poderes milagrosos, podia curar doenças. E também foi proibido o uso de venezianas para importar os vidros ingleses, já que havia ali um acordo entre Portugal e Inglaterra. Mas Salvador não era a cidade mais estratégica para governar o Brasil. Em março de 1808, foi decidido então transferir e instalar definitivamente a capital do Reino de Portugal na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em 1808, Rio de Janeiro era uma cidade pequena, com 50 mil habitantes.
e ela vai receber 15 mil pessoas de repente. Era uma cidade pequena, cheia de pântanos, suja, mal cuidada, sem infraestrutura. A grande parte da população vivia em pequenas casas. Haviam poucas casas um pouco mais confortáveis. E essas casas vão ser requisitadas pelo príncipe regente. O príncipe regente precisava acomodar sua esposa, os seus filhos, a sua mãe e um monte de nobre que estava acostumado com a Europa nessa cidadezinha. Então, o príncipe regente manda requisitar as casas mais aconchegantes, as maiores casas que tinha no Rio de Janeiro, e pintava na porta PR, que significa príncipe regente. Mas brasileiro que adora zoar, né, logo já fez piadinha, dizendo que ali estava escrito ponha-se pra rua, ou propriedade roubada. Para atenuar esses problemas, o Dom João VI ele começou a distribuir títulos de nobreza para essas pessoas. Só que elas não ganhavam nada com isso, ganhavam um título, sabe? E queriam viver, então, nas tetas do governo, digamos assim, criando uma grande camada burocrática aqui no Brasil. Coisa que a gente tem até hoje, né? Vamos combinar. Mas era necessário, então, transformar essa cidade, pelo menos, digna de um rei, né? Então, começaram muitas obras no Rio de Janeiro. Drenaram pântanos, construíram ruas, construíram novos bairros, pavimentaram as ruas ali, já disse isso. E uma das transformações, né, aqui tem a imagem um dos primeiros palácios, né, do rei. É o Palácio do Paço, que fica numa praça que era conhecida como uma praça, que hoje é conhecida como Praça de 15 de Novembro, né, Praça 15. E aqui era o porto, né, aqui tem um chafariz, né. Essa parte já sofreu um aterro, né, grande parte do Rio de Janeiro é muito aterrada, porque a cidade estava crescendo e eles cresceram então em direção ao mar, fizeram muitos aterros, tipo o aterro do Botafogo. Eles colocaram terra em cima do mar ali para aumentar a cidade em direção do mar. Então esse Palácio do Paço ali, inicialmente ele tinha 2 andares e foram construindo cada vez mais pedaços assim para transformar isso num palácio real. E esse palácio atrás, né, ele tinha ligações com o convento e a igreja, onde que eles iam colocar a Maria I, que era conhecida como Maria Louca. Tem coisas que dizem que ela saiu correndo pela rua, ela era meio insana, via espíritos. Então eles trancaram ela num convento, isso no Rio de Janeiro. Aqui embaixo tem eu, né? Eu fui conhecer o Rio de Janeiro há uns anos atrás, em 2018, um mês antes daquele museu pegar fogo. E eu, como professora de história, tive que conhecer esses lugares, né? Então ali tem o chafariz da imagem, é o mesmo que eu estou ali posando para foto. Aqui mais umas transformações do palácio, né? Como inicialmente ele tem 2 pisos, foi construído o 3º piso e as ligações com o convento lá para Maria I. E aqui uma imagem do palácio por dentro, tá? Aqui mais umas imagens do chafariz na Praça 15, aqui onde que eu tô, né, era mar, né, em 1808, onde que era o porto, então, que eles descarregavam, chegavam escravos, era o coração da cidade. O Rio de Janeiro, nessa época, né, ainda tinha péssimos costumes, as pessoas não eram muito limpas, aqui a gente pode ver as pessoas jogando cocô pela janela, e aqui é um acendedor de lampião. E a partir dessa data de 1808, o Rio de Janeiro começa a receber muitos escravos, porque essas 15 mil pessoas, elas não queriam trabalhar, né? Então elas começaram a ter escravos, a cidade começou a crescer, começou a atrair muitas
negócios, né? Foram construídos muitos mais óperas, bibliotecas, muitas construções, foi atraindo cada vez mais gente e a população do Rio de Janeiro teve uma explosão demográfica e também de escravos. Ela era uma das principais cidades do mundo agora neste momento. Então, uma das primeiras medidas do Dom João VI foi concretizar aquele acordo com a Grã-Bretanha. Então, ele decreta a abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Quem são as nações amigas? Só tem uma, a Inglaterra, com um documento chamado Carta Régia, que é dessa foto que tem aqui embaixo, né? Que está na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Quer dizer, Biblioteca Nacional do Brasil, né? Que fica no Rio de Janeiro. E no mesmo ano, em abril, ele permitiu instalações de indústrias no Brasil, que por conta do pacto colonial, que já havia acabado com a abertura dos portos às nações amigas, então o pacto colonial não podia ter indústria, agora pode ter. Então começou a ter indústrias aqui no Brasil, que não é tipo uma Marco Polo, tá? É uma manufaturinha, uma coisa assim bem simplesinha. Em 1810, ele assina outros tratados, como o Tratado de Comércio e Navegação, Tratados dos Paquetes, Tratado de Aliança e Amizade, que tornava os produtos ingleses muito mais baratos que os brasileiros. Então, tornando assim a concorrência com os produtos desleal. E os brasileiros começaram então a falir com seus negócios. Entre outras transformações urbanísticas que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, foi construído o Jardim Botânico. Você lembra que eu disse que eles trouxeram plantas? Então, eles precisaram encontrar um lugar bem fresco no Rio de Janeiro, né? Porque é uma diferença de temperatura bem grande. Então, eles trouxeram para um lugar mais fresquinho, onde tinha uma lagoa, a Rodrigo de Freitas, onde tinha um engenho de Rodrigo de Freitas. Então, perto desse lugar, eles construíram um jardim botânico das plantas trazidas de Portugal. Também foi construído o Teatro de São João, a Biblioteca Nacional, antes Real Biblioteca, Observatório de Astronomia, Banco do Brasil, Imprensa Régia, escolas para elite, além de trazer muitos intelectuais, naturalistas, pintores, como o Debré, que várias pinturas aqui eu estou usando é do Debré. Tá? E do Rugentes também. Então, o Dom João VI, ele tem fama de um gordo corno, que a mulher dele traía ele bastante. Nem parece que até o Dom Pedro I não é filho do Dom João VI. Apesar de ele ser assim, né, ser manso, ele tinha bastante interesse nas ciências, na literatura, na cultura. Então, uma das preocupações dele foi trazer as principais obras e ele trouxe e estão aqui no Brasil na Biblioteca Nacional, que é uma biblioteca gigante, e lá tem obras como a primeira Bíblia impressa, tem um dos das edições, e muitas obras raras tem nessa biblioteca. O Jardim Botânico, onde que ele trouxe então espécies lá da Europa e de Portugal. Aqui em cima é meu marido, que não me permitiu mostrar a imagem da cara dele, mas ele é bonito. Mas hoje a gente tem espécies ameaçadas de extinção brasileiras, como o pau-brasil, né? O pau-brasil que foi extremamente explorado ali no século XVI, a partir de 1530, e em menos de um século ele já estava ameaçado de extinção. Então temos espécies dela. E eu tô agarrada ali num pau-brasil. Porque é bem difícil de ver essa árvore, né? Aqui é outro parque, que é mais ou menos da época, o Parque Lage, que também era um engenho que ficava embaixo ali do Corcovado, desculpa. E dá pra ver o Cristo, né? Então, aqui nesse cantinho que é interessante, que tem um lugar que era dos escravos, e isso aqui era um tanque para eles lavarem roupa. Mas, de fato, assim, o lugar que mais me impressionou de ter conhecido, e eu dou graças a Deus por ter conhecido, foi o Museu Nacional de Ciências Naturais, que um mês depois que eu visitei ele pegou fogo, né?
Lugar esplêndido, o quinto maior museu do mundo estava aqui no Brasil. Muitos brasileiros conhecem o Louvre e não conhecem esse museu espetacular que era, né? O povo de lá cuidava muito bem desse museu. Ele tinha muita coisa de Roma, Grécia, de vários países da África, do Egito também, tinha múmias, a maior coleção de múmias da América estava aqui conosco. Infelizmente, por questões políticas, eles não recebiam verba suficiente, né? Eu até prestei atenção que a fachada era linda, muito bem pintada, mas por trás a gente via que tava meio precisando de uma reforminha, né? E foi uma tristeza, mas assim, é um lugar mais fantástico, um dos lugares mais fantásticos que eu conheci na minha vida foi esse museu. Esse museu, inicialmente, ele era morado do Dom João VI. Ele não morava junto com a mulher dele. A mulher dele ficou morando lá naquele palácio que eu mostrei antes, o Palácio do Paço. E eles não se entendiam bem, viviam brigando. E ele morou, então, perto do aeroporto internacional do Galeão, né? Esse museu, ele fica ali perto. Então, como eu disse, ele tinha muitas coleções de paleontologia, né? Tinha ossos de dinossauro, tinha vários dinossauros, outros animais fossilizados. E aqui também tem um presente, né, de um rei, agora eu me esqueci qual que é o país africano, que ele deu de presente para Dom João VI. Injusto, né, já que era a maior coleção de múmias, né? Aqui algumas fotos, aqui é um gato mumificado, essa aqui é um sarcófago, múmias, tinha várias, né? E várias estatuetas e amuletos que foram trazidos, principalmente pelo neto do Dom João VI, do Dom Pedro II, que tinha muito interesse em egiptologia. Outras múmias, né, americanas que tinham aqui, ou fósseis. Isso aqui é uma caveira, um rosto humano colocado num crânio de um macaco, e era tipo um voodoo da Amazônia. E aqui temos a Luzia, né? A Luzia, o crânio dela estava num cofre, então isso aqui era só uma coisa fake ali, que estava à sua disposição. O fóssil mesmo estava lá guardado, que ele era muito precioso. E aqui temos essa que era de verdade. Do Chile, essa múmia, que era a pessoa, ela parou ali com um manto e estava muito frio e ela foi fossilizada pelo frio. E tinham muitas e muitas outras coisas, estou mostrando só algumas coisas aqui. Aqui tá, já trocando, né, que o Dom João VI também, ele fundou o Banco do Brasil, mas não é o mesmo banco que tem hoje, porque o primeiro Banco do Brasil, ele faliu, né, mas foi o primeiro banco aqui no Brasil. Depois de um tempo, vão abrir de novo esse banco, mas eles não têm ligação, mas é em homenagem a esse Banco do Brasil, o primeiro Banco do Brasil. Então aqui, como eu já disse, né, o Dom João VI trouxe pintores como Debré, que é o cara que fez essa pintura aqui em cima, e o Saint-Hilaire também era um naturalista. E os brasileiros, assim, a elite começou a imitar o comportamento, inclusive as roupas, né, eles usavam as roupas que se usava lá, né, em Portugal, que faz 5 graus, né, e estavam usando com as roupas quentes. Então, como muita população, essa corte era muito exigente, então faltou alimentos, né? Então, o pobre, ele não tinha alimento, e provocando alta dos preços, e as camadas médias e pobres começaram a ter um descontentamento com o rei. O rei, porque a Maria I já tinha morrido. Aliás, a Dona Maria I é a única monarca que morreu na América. Nasceram alguns, mas o único que morreu na América foi a Maria I. Dom Pedro I, Dom Pedro II morreu tudo na Europa. Em 1815, então, os brasileiros já não estavam muito contentes e o Dom João VI começa a sofrer muitas pressões.
Neste ano, 1815, Napoleão Bonaparte, ele tem a sua queda, a França volta a ser, não é mais um império, né? E precisa organizar a Europa de novo no Congresso de Viena. E os reis de lá, os reis absolutistas, eles acham que não pode haver um rei europeu governando de uma colônia, porque isso não era digno. E eles vão exigir esse retorno. Então, para dizer que não estava governando de uma colônia, o Dom João VI, ele leva o Brasil à condição de Reino Unido e Portugal, ele não é mais colônia. Mas não mudou muito a condição, a gente não é independente. Bom, e o povo continua sendo cada vez mais incontente com o Dom João VI, e também os portugueses já não estavam. Então, Dom João VI estava numa situação bem complicada. 2 anos depois, em 1817, né, um grupo de liberais, eles querem planejar a independência do Brasil, declarar uma república, né, isso já acontecia desde 1789, né, isso não é uma novidade, por isso que eu revivi para cá. Então, lá em Pernambuco, eles tomam o poder e eles escrevem uma Constituição inspirados na Revolução Francesa, mas o Dom João VI ele vai sufocar esse movimento, que era liderado por esse cara aqui, o Frei Caneca. Só que aqui ele tá amarrado, tá? Mas é porque o Dom João VI ele só prende ele não é morto. Ele vai ser morto pelo Dom Pedro I, um spoiler. Mas é que ele vai se meter em outro movimento depois, quando o Brasil já é independente. Mas todas essas coisas não estava resolvendo, tava muitas revoluções. Em 1820, Portugal também faz a sua revolução, porque afinal de contas, o Rio de Janeiro tinha tudo, né? Tinha Palacete, tinha toda essa economia, ouro, e Portugal estava lá definhando. Então eles fazem uma revolução, dizendo que se o rei não voltasse, iriam declarar ali uma república e acabar com a monarquia absolutista. O Dom João VI, não querendo perder o seu cargo de rei absolutista, ele volta então para Portugal em 1821, deixando o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. Aqui tem uma imagem do Debré de novo, né? Ali é 34, mas é porque ele pintou depois, tá? Não é? O rei foi em 21. Então, quando Dom Pedro estava aqui governando o Brasil, os portugueses, que formavam uma assembleia chamada de Cortes, queriam que o Brasil voltasse a ser colônia, né? E alguns latifundiários aqui também desejavam, assim, sempre tem os caras que querem se ferrar o Brasil. E a grande parte da população queria liberdade e autonomia administrativa, ou seja, a independência. E em 1821, em dezembro, a situação está ficando complicada lá para Portugal, eles estavam cada vez mais exigindo para recolonizar o Brasil, eles queriam que o príncipe voltasse. E o Dom Pedro I vai dizer que não, ele não vai voltar. E em 9 de janeiro de 1822, ele vai negar, né, o retorno a Portugal, e esse dia vai ser conhecido como Dia do Fico. Que ele teria dito assim, diga ao povo que fico. E ficou. Então, de janeiro a setembro, ele começou então um movimento de expulsar as tropas portuguesas que estavam lutando aqui no Brasil, até dos que eram simpáticos à recolonização do Brasil, ele lutou contra essas pessoas, chegou a escrever uma constituição e estava até nomeando brasileiros para cargos administrativos políticos aqui no Brasil. Claro que Portugal vê isso com péssimos olhos e o governo português está cada vez mais querendo que o Dom Pedro voltasse e anulasse essas medidas. E ele recebe então uma carta de Portugal, e então, devido a essa carta, né,
no mito ali, que ele nas margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro de 1822, ele declara a independência. Daí tem esses quadros que parece que tem um monte de gente, ele tá brigando. Mas não, foi uma coisa meio sem graça. O povo não ficou sabendo de nada. A população não ficou sabendo de nada. Quem assinou isso aí foi a esposa do Dom Pedro. Então não foi nada dessa coisa aí. Isso aí foi uma coisa que foi inventada para criar um patriotismo nos brasileiros. E, né, principalmente que foi bem promulgado ali na Primeira República e durante a ditadura. Bom, mas como que não foi o brasileiro que lutou pela sua independência, não adianta inventar a historinha. Não adianta forçar um patriotismo. Porque não foi o brasileiro que construiu, foi um português. Então, né, essa é a grande questão, né? Por que o Brasil é diferente? Ele não construiu por si só a sua independência. Ela foi feita por interesses políticos. Claro, né, o Dom Pedro I, ele declarou a independência. A partir dessa data, o Brasil é separado do Brasil. O Brasil é separado de Portugal, passa a ser um país independente, mas sem grandes mudanças, né? Porque vai continuar um país católico, escravocrata, latifundiário. Só vai ali amenizar um pouco as revoltas. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido. O próximo conteúdo é o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I. A gente só tem 2 reis imperadores no Brasil, Pedro I e Pedro II. E logo vai ser declarada a República do Brasil. Então é isso e tchau, tchau!